dia, igreja, tudo bem? Chegamos a mais um domingo e esse último domingo de 2020. Foi um ano muito difícil, incontestavelmente. Estamos aqui gravando, estamos aqui fazendo o culto online já há tanto tempo, sem essa igreja lotada, essa igreja cheia de gente para celebrar junto, para abraçar. É um ano difícil, mas é sempre um ano que a gente pode agradecer, que a gente pode ser grato ao Senhor pela vida e pelo cuidado que Ele tem tido com a gente. Então, eu peço que você continue orando pelas nossas vidas, continue orando pelo povo de Deus, continue orando pelos profissionais que estão pesquisando, que estão cuidando dos enfermos nos hospitais, enfim. Como o pastor Rogério sempre lembra da gente orar pelos profissionais de saúde, pelos governantes, por aqueles que influenciam nessa situação, e a gente vai fazendo a nossa parte. Que você possa ir na sua casa, onde você estiver, acompanhar esse culto, cultuar ao Senhor, receber a mensagem do Senhor através de música, através da pregação do pastor Rogério, mesmo à distância. Amém? Vamos celebrar juntos nesse último culto dominical, ou melhor, nesse último culto matutino dominical de 2020. Vamos lá. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o
Amém. Que a gente possa ser grato ao Senhor todos os dias. Essa música, a gente toca ela várias vezes, né? Mas ela fala algo tão bonito, de gratidão ao Senhor, de agradecimento por pertencer ao Senhor. E lembre, nesse ano tão difícil, você seguiu pertencendo ao Senhor, Ele continuou comandando e controlando e cuidando da sua vida. Amém? Vamos ouvir agora uma mensagem do pastor Rogério e a gente está de volta mais tarde no culto em família às 7h30. Até lá. Bom dia, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia. Que bom revê-los neste domingo pela manhã. Espero que tenham gostado da nossa programação de Natal, na véspera de Natal, o nosso atípico Natal. Acredito que tenha sido muito bom. Eu gostei muito de participar, de ver também, gostei muito. Que Deus abençoe a sua família e que Deus possa trazer frutos na sua família dessas pregações, desse musical, desse envolvimento com Cristo Jesus. São todos muito bem-vindos, inclusive aqueles que nos assistem pelo YouTube, ainda que não façam parte de nossa igreja, mas podem fazer se quiserem, podem entrar em contato conosco, podemos discipular você, informar mais você sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. Podemos dar a você um suporte com muito carinho, com muita alegria. Ligue para nós, 3283-6047 é o telefone da nossa igreja. Quero lembrar as razões pelas quais nós estaremos orando hoje. Nós vamos orar pelos aniversariantes da nossa igreja, nós vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, vamos orar pelos governantes, orar pelos pastores e missionários. Vários deles estão acometidos da Covid, alguns inspirando cuidados bastante severos. Então nós vamos orar por eles, vamos orar pelos profissionais de saúde também. Quero lembrar o nome ou os nomes daqueles que pedem oração pela sua saúde. Vamos estar orando pela Juliana, pela Rejane, pela Marilac, pelo Leonardo, esposo do Renato, pelo Agnello, pelo Antônio, pelo Valmir, pelo Rafael, filho de Neilda, pela Julieta, amiga de Marilac, pelo pai da Lúcia Bastos. Vamos estar orando também pelos profissionais de saúde da nossa igreja, né? E certamente, como disse, vamos orar pelos nossos governantes, como nos ensina a palavra de Deus. Nós vamos orar agora, pedindo que essa mensagem possa ser trazida, embora pela voz de um pastor, mas seja trazida pela unção, pela determinação do Espírito Santo de Deus. Ok? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados, eu suplico que tu possas me ungir, Senhor, com o teu Santo Espírito, me capacitando para trazer esta mensagem. Também abençoa, cuida, unge, Senhor, aqueles que estão em casa ouvindo. Unge seus ouvidos, Senhor, que eles possam ter o discernimento que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então hoje estar falando sobre um assunto que nos é muito caro, muito querido. Nós vamos estar pensando em família, Talvez você diga assim, mas pastor, se o senhor vai falar de casamento, eu sou um solteiro ou uma solteira convictos, ou possa dizer assim, eu já sou viúvo ou viúva, outro diga assim, eu sou divorciado. E eu quero dizer para você que falar sobre casamento é importante em todos os momentos da vida, porque todos nós somos oriundos de um relacionamento, de um casamento, de um relacionamento de amor físico, mas também de um amor sentimental, somos oriundos deles. Também nós, mesmo que possamos não estar vivendo uma situação de casamento, é possível que você até viva uma situação como essa, sempre haverá em volta de você pessoas que estão casadas, que precisam de aconselhamento, precisam de encorajamento, e você pode ser essa bênção na vida das pessoas que estão em volta de você. Então, é preciso sempre estar preparado para, conhecendo a vontade de Deus com relação ao casamento, ser alguém que leva bênçãos, que é portador de bênçãos. E isso trará felicidade para você também. Ok? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia
no Evangelho de João. Abra no Evangelho de João, no capítulo 2. No capítulo 2. Ok? Abriu aí? João, capítulo 2. E nós vamos ler os versículos que estão postos no capítulo 2 de João, do versículo 1 ao versículo 11. João 2, de 1 a 11. Um texto conhecido, tão abençoador, tão importante dentro do Evangelho de João e do contexto bíblico. Nós vamos ler. Vamos lá? Que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, ou 6 grandes vasos, 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Preste atenção. O título da nossa mensagem é Mude da água para o vinho. Mude da água para o vinho. Este aqui foi o primeiro milagre, ou o primeiro sinal, como o próprio João gosta de chamar os milagres no seu evangelho. Foi o primeiro sinal que foi mostrado, que foi apresentado no evangelho de João. Foi logo no capítulo 2, é o início do seu ministério. Jesus havia chamado alguns para que fossem seus discípulos, mas parece que nem sequer havia chamado todos ainda. Nós só vamos ver a alusão aos 12 discípulos lá no capítulo 6 de João. Então, Jesus, naquele momento, dá início aos seus sinais. Mas acontecem coisas tão interessantes que podem nos ensinar tanto. E eu quero que você saiba que eu penso que nada na Bíblia é desperdiçado. Nada é absolutamente casual. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. Eu quero até que você veja comigo o que está posto aí. Deixa marcadinho João 2. Vem comigo a João 20, no fim já do Evangelho de João. Veja aí. João 20, versículos 30 a 31, eu já certamente citei algumas vezes esses versículos. Veja o que diz João 20, 30 e 31. Diz assim: olha, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais ou milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, o escritor sagrado deixa muito claro
que cada escrito que aqui está, cada ponto, cada vírgula, cada palavra, tem a função de despertar a fé, de levar os indivíduos à salvação. E esse texto que nós estamos lendo, por sua vez, também tem sentidos específicos. Como eu disse, o primeiro milagre de Jesus, que está apresentado aqui, acontece numa festa de casamento. Nós temos que pensar que, acontecendo numa festa de casamento, deve ter para nós também a intenção muito importante de mostrar a importância do próprio casamento, a importância da família também. Pense num casal com toda a sua complexidade, todas as diferenças. É muito interessante pensar como um casamento precisa compatibilizar diferenças tão grandes. Um é homem, outro é mulher. Um é regido pela razão, outro é mais regido pela emoção. Um tem na sua sensibilidade a observação do que vê. O outro tem na sua sensibilidade a maior observação no que escuta. Um fala com voz grave, outro fala com voz aguda. São familiares diferentes, são vivências diferentes, sonhos diferentes, compreensões da vida diferentes. Mas então, nesse mistério que é o casamento, um dia eles se unem para passar a vida inteira juntos, casados e numa busca de serem felizes. Um casamento em si só é um pequeno milagre. Acabar o vinho, como aconteceu naquela situação ali, acabar o vinho num casamento no primeiro século, dentro daquele contexto da cultura judaica, era um verdadeiro desastre. Talvez aqueles noivos ficassem marcados para sempre. Talvez aquele casamento acabasse por uma razão histórica, mas até legal naquela época. Cabia ao noivo providenciar todos os recursos para a festa de casamento, para as bodas. As bodas de casamento naquela sociedade durariam até uma semana, dependendo da situação. E se o noivo não tomasse as devidas providências, havia espaço para que os parentes da noiva processassem o noivo. Ele poderia ser punido pela lei. Ok, então a ação de Jesus ali foi tão fundamental, tão fundamental. Mas eu quero lembrar alguns aspectos para vocês. Vamos pensar o que é que o Senhor pode fazer num casamento, quando esse casamento experimenta um momento de crise, quando acaba ou acabaria o vinho dentro de um casamento. É tão comum nos nossos dias casamentos viverem crises, tão comum. Depois que houve uma certa facilitação, então, da lei com relação à separação e ao divórcio, os divórcios aumentaram muito. E então eu quero pensar, o que nós poderíamos fazer diante de um casamento em crise? E eu quero dar algumas sugestões. Primeira coisa, pense no seguinte. Se um casamento está em crise, e aí nós vamos falar da própria cerimônia do casamento e depois a convivência decorrente dessa cerimônia, desse pacto ali assumido, uma coisa que nós poderíamos fazer é pensar em mudar a lista dos convidados. Você pode pensar, mas o que tem de importância mudar a lista dos convidados? Ora, quando nós realizamos um casamento, né, noivo e noiva fazem uma lista de convidados, às vezes muito maior do que poderiam até, convidam parentes, convidam amigos, convidam vizinhos muitas vezes, conhecidos, colegas, e até convidam muitas vezes vários estranhos, porque não pode deixar de convidar.
Mas talvez fosse bom pensar em mudar essa lista de convidados. Porque, na realidade, os convidados de um casamento não são capazes de fazer milagre algum. Não são capazes de transformar água em vinho. Mas outra coisa que poderíamos fazer seria mudar a lista das coisas, dos bens materiais que nós levamos para dentro do casamento. Quando um casal pensa em se casar, começa uma lista muito grande das coisas que são necessárias para a casa, para o dia, para a continuidade da vida de casados. É impressionante como essa nossa sociedade de tanto consumo obriga a que se tenha tantas coisas. Logo de começo, o vestido de noiva, o terno do noivo, as fotografias, os docinhos, a casa de festas. Também as providências legais, tantas têm que ser feitas, a publicação em diário oficial, o local da cerimônia, aquele que é o oficiante da cerimônia, tantas coisas têm que ser providenciados, o bolo, os móveis da casa, o carro que leva a noiva, os eletrodomésticos, os objetos pessoais. E aí tem que pensar, isso vai redundar em nascimento de filhos. Então, temos que pensar no berço, no carrinho, na cômoda para guardar as muitas roupinhas do neném, a banheirinha, poltrona de amamentação. Como casar sem uma poltrona de amamentação? O mercado encontrou um jeito de vender poltrona. Mamadeiras, fraldas, termômetro. Só as mães sabem como um termômetro é importante. Mas olha, por mais objetos que nós levemos para o nosso casamento, eles não são capazes de resolver crises. Eles não são capazes de transformar água em vinho. Mas aí nós poderíamos pensar que para um casamento nós poderíamos também e precisamos programar atividades. Como são programadas atividades para o casamento e para a consecução da vida juntos, né? Primeiro, programar a viagem de núpcias, de lua de mel, reservar o hotel, pensar onde vão fazer as refeições, as passagens de avião, de ônibus, seja lá como for, de navio, quem sabe, um cruzeiro, quem sabe, e depois tendo montado a casa, onde fica a televisão, vão ver filmes, vão ver a TV a cabo, tem que ser providenciada, ir ao cinema, o trabalho, todas as programações, às vezes, entre as atividades pretendidas, mesmo que não sejam programadas, elas acontecem como discussões, brigas, diferenças, às vezes desprezo e muitas vezes o silêncio entre os componentes do casal. Sabe de uma coisa? Nenhuma dessas atividades é capaz de resolver crises de um casal, de um casamento. Nem tampouco de transformar água em vinho. Nem isso. Há um texto bíblico muito interessante que fala um pouco destas questões dos convidados, dos objetos, das atividades dentro de um casamento, de uma família feliz. Eu quero convidar você a ir para o livro de Salmos, vá para o Salmo 128, um salmo muito interessante, muito simples, mas que fala de uma família feliz. Vamos ver quais são os convidados importantes, quais são os objetos importantes, quais são as atividades importantes para um casamento feliz. Abriu sua Bíblia no Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa
no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos ou brotos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Interessante observar que aqui, de uma forma muito simples, estão as pessoas ou os convidados para dentro do casamento. Sabe quem são os convidados que estão aqui estipulados? Apenas o esposo, a esposa, os filhos e o Senhor Deus. Só esses 4 estão aqui dentro. Também sobre os objetos que são mostrados nesse texto, que mostra uma família de casamento feliz, há um único objeto posto aqui, que é uma mesa. Uma mesa. E quanto às atividades que estão destacadas aqui dentro deste casamento feliz, estão apenas temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, trabalhar, comer, ser feliz, ser abençoado. A gente percebe que não é uma questão de quantidade do que se traz para o casamento, mas de qualidade, daquilo que seja a tradução da própria vontade de Deus para dentro de um lar, para dentro de um casamento, de uma família, para que esse lar seja feliz. Talvez, se você estiver vivendo uma crise no seu casamento, você devesse repensar a lista dos convidados, a lista dos objetos, a lista das atividades, segundo a vontade de Deus. A sua nova lista de convidados precisa ter apenas um homem, uma mulher, filhos e Deus. Só. Muitas vezes, outras pessoas introduzidas dentro do nosso casamento, introduzidas dentro da nossa casa, são capazes de, em vez de ajudar, atrapalhar muito, fomentar até mais crises. Uma família deve ser única, deve ser autônoma, deve ser livre, deve ser capaz de tomar as suas próprias decisões diante de Deus. Quanto aos bens convidados para dentro do casamento, esta família feliz que nós vemos aí no Salmo 128 só tinha uma mesa. O único objeto que aparece aqui está no versículo 3, que diz: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira em volta da tua mesa. Olha só tem uma mesa. Mas aí talvez alguém diga assim: ah, pastor, mas naquele tempo não havia a diversidade de objetos que existe hoje, que são tão necessários dentro de uma casa. Muitas vezes a gente se degladia dentro de uma casa, vive crises financeiras, porque nós acreditamos em toda a indução que essa sociedade de consumo faz, nos obrigando a lutar incessantemente pela compra de objetos que nós nem sequer precisamos. Uma mesa. E você pensa assim: ah, mas naquele tempo não havia nada. Havia sim, naquele tempo havia utensílios de casa. Claro que não havia eletrodoméstico, mas havia utensílios de barro, de madeira, de bronze, de prata e até de ouro. Havia móveis de sândalo, móveis de cedro, havia madeiras e havia mobiliários, vários mobiliários. Havia tecidos, havia lençóis, havia linho, havia seda. Havia muitos tecidos. Mas o texto fala apenas de uma mesa. Certamente para mostrar que a simplicidade é capaz de proporcionar felicidade. E não é a questão de tudo o que se tem, não são os bens que temos que garantem um casamento, uma família, uma vida feliz. Mas ainda há outra questão a pensar aqui,
A família precisa mesmo de tantas atividades, tão carente de atividades, de elementos, de programas. Vamos ver as atividades que são descritas aqui nesse texto. Eles conversavam. O texto diz que eles ficavam em volta da mesa, conversavam em volta da mesa. Esse texto mostra que aquela família era composta por esposa, esposo, filhos, e eles comiam juntos, dividiam a sua refeição. Mostra que eles buscavam conhecer a Deus, buscava também agir de forma a estar nos caminhos de Deus. Eles interagiam esposo com esposa, interagiam pais e filhos, interagiam pessoas com Deus, servos do Senhor. Repare que nos versículos 1 e 2 daquele primeiro texto que nós lemos em João, quem era conhecida daquela família que estava celebrando aquele casamento não era Jesus, quem era conhecida era Maria. Diz assim que Jesus também foi convidado, e parece que ali Jesus, sendo convidado, levou alguns dos seus discípulos. Você já imaginou se naquele casamento Jesus não tivesse ido? Você já imaginou que se Jesus não tivesse sido convidado, não haveria milagre, perder-se-ia aquele casamento na sua lista de convidados? Não pode faltar Jesus, jamais. É preciso também, pensar que dentro de uma família, dentro de um lar, é preciso ter muito discernimento sobre a quem obedecer. Como se faz a liderança dentro de uma casa. E aí alguém pode perguntar, mas a quem se deve obedecer dentro de uma família? Alguém pode dizer, ao homem? Bom, ao homem foi dado liderar espiritualmente a sua casa. A Bíblia deixa isso claro. Diz que é importante que ele seja aquele elemento protetor, provedor. A mulher, então, poderia ser a líder da casa, ou poderia ser aquela a quem se obedece. A mulher é fundamental dentro do lar. Ela é capaz de ordenar a família. Em volta da mulher, normalmente, há a agregação de todos os elementos da família. O carinho normalmente está muito mais dentro das suas características. Mas a família também é tão importante com relação aos filhos. Os filhos dão sentido a uma família, dão sentido a um lar, é tanto o desejo de que haja filhos. Mas nunca deve haver uma disputa de poder dentro de uma casa. As pessoas dentro de uma casa, elas estão ali para cooperar e não para competir. Tantos casais entram em crises porque eles estão competindo, disputando poder dentro de uma casa. Não é plausível que homens sufoquem suas mulheres. Não é plausível que mulheres sufoquem seus maridos. Não é plausível que filhos tiranizem a dinâmica de uma casa. E isso acontece tantas vezes, quando não há a visão de buscar a vontade de Deus dentro de um casamento. E tem mais, nada disso é capaz de fazer o milagre de transformar água em vinho. No versículo 3 de João 2, como nós lemos, Maria percebe que uma crise está chegando naquele casamento. Nós percebemos isso, né? E então, no versículo 5, ela vai dizer assim, depois de ter falado com o filho, filho, está acabando o vinho, eles não têm mais vinho. E ali, certamente, nós vemos Maria falando como mãe para Jesus. Ela, naquele momento, certamente não falou como alguém que fala o Messias,
fala ao Filho de Deus, mas ela falou como mãe. E não deve ter sido fácil para Maria se acostumar com a ideia de que ela deveria se aproximar de Jesus como alguém que se aproxima do seu Senhor, se aproxima daquele que é o Salvador, o Filho de Deus. Deve ter sido difícil na dinâmica da mente de Maria. Mas, de repente, ela percebe a situação, a essencialidade de obedecer Jesus naquelas iniciativas que ele estaria tomando, e ela diz uma frase: fazei tudo o que ele vos disser. Se nós queremos ter um casamento feliz, quem lidera, quem é capaz de exercer a liderança real dentro de uma casa, quem deve ser realmente obedecido dentro de uma casa, é Jesus. É viver e fazer a vontade de Deus. E vivendo, conhecendo e fazendo a vontade de Deus, reconhecer os momentos de liderança masculina, reconhecer os momentos de liderança da mulher, reconhecer todos esses momentos. Que o homem não abra mão da sua liderança espiritual da casa, da sua proteção do seu lar, do seu privilégio, mas também da sua missão de prover a casa, de exercer o trabalho. Mas lembrar que, acima de tudo, fazei tudo que Jesus vos disser. É o que nos diz a Bíblia. Muitas vezes, nós precisamos também mudar determinados preconceitos que temos com relação à dinâmica do casamento, né? Nós somos preconceituosos. Talvez você diga: não, eu não sou, mas todos nós, infelizmente, temos preconceitos na nossa mente. Sobre o próprio casamento, muitas vezes a sociedade revela seus preconceitos, às vezes de forma até jocosa, né? Por exemplo, há uma palavrinha, um ditado que diz que casamento é como um submarino, flutua, mas é feito para afundar. Olha que piadinha de mau gosto, de extremo mau gosto. Porque a sociedade tem seus preconceitos com relação ao casamento, né? Algumas pessoas pensam assim: olha, o casamento tem que ser como eu quero. Esse é um preconceito. Pessoas que estão mais preocupadas em tirar do casamento do que em doar no casamento, em sacar mais da conta do casamento do que depositar na conta do casamento, né? Outros dirão assim: se não der certo não tem problema, eu peço divórcio. Preconceito com relação ao casamento, no sentido de que ele não teria a importância que tem que ter para todos nós. Casamento é para sempre. Alguns dizem assim: o casamento dos meus pais não deu certo, o meu também não vai dar. Preconceito. Já vem com os preconceitos das outras gerações. Não, não é assim. Vale a pena lutar, vale a pena colocar nas mãos de Deus. Tem jeito. Dá para transformar a água em vinho, porque fazemos tudo aquilo que Jesus ordenar. O versículo 6 do capítulo 2 de João nos mostra algo interessante. Ele mostra que determinadas talhas, que eram os vasos de pedra que comportavam água, que era utilizada nas cerimônias de purificação dos judeus, e no casamento sempre havia alguns momentos de purificação, e aquelas talhas, elas comportavam, segundo o texto, mais de 500 litros, era um volume bastante grande. Aquelas talhas eram usadas para rituais religiosos, para rituais judaicos, que eram pré-determinados, pré-concebidos para um fim específico, aquelas talhas ali, né? Não tinha jeito, elas não poderiam ser usadas para outras coisas. Mas aí Jesus chega e ele quebra aqueles paradigmas. Ele diz: olha, nós vamos usar essas talhas, essas talhas que eram utilizadas para ritos religiosos, nós vamos usar para salvar este
casamento. E diz: enchei as talhas. Enchei as talhas. Muito bem. Eu imagino o espanto daquelas pessoas naquela casa. Alguém chegar ali e encher as talhas, não podiam ser tocadas. Eu imagino as caras de reprovação quando Jesus foi quebrar ali os paradigmas. E eu quero dizer para você, abandone seus preconceitos, abandone os paradigmas, as visões pessimistas, as visões de que não é capaz de resolver, não tem mais jeito. Abandone tudo isso e pense apenas em fazer tudo que Jesus mandar. Deixe Jesus encher as talhas da sua vida. Deixe Jesus fazer os milagres no seu casamento, na sua vida. E essas talhas podem ser o seu coração. Deixe Ele transformar as talhas do seu coração, as talhas do seu temperamento, as talhas do perdão que você não concebe e não concede, as talhas do arrependimento, as talhas da fé, as talhas da esperança. Jesus pode e quer fazer um milagre na vida dos casamentos que experimentam alguma crise. Mude o seu futuro, mude o seu futuro. O Senhor tem um futuro novo para você. Lembre-se de algo muito importante. Você não pode mais mudar o passado. O passado você só pode aprender com ele, você só pode conceder perdão para ele, mas o Senhor pode mudar o seu futuro. O seu futuro ainda está em branco, completamente em branco. Mude o seu futuro. Passe de uma situação de conflito para uma situação de paz, segundo a vontade de Deus. Seja amigo do seu cônjuge, seja delicado com a sua esposa, seja delicada com o seu esposo. A Bíblia vai falar do fruto do Espírito, e entre as palavras que mostram o fruto do Espírito está a benignidade, que é a gentileza. Seja gentil, mude da água para o vinho, tenha paciência. Tenha paciência. Trabalhe na sua paciência. Deixe Jesus trabalhar na talha da sua paciência, da sua irritabilidade, da dureza do seu coração. Seja carinhoso, carinhosa. Beije mais, abrace mais. Deixe por menos mais. Muitas vezes nós pegamos pequenas questões, detalhes sem importância alguma, e transformamos aquilo em cavalos de batalha, até o ponto de destruir o nosso casamento. Perdoe, mude, não seja preconceituoso. Quando um casal sorri, o Espírito Santo de Deus sorri conosco. Quando casamentos se transformam em lágrimas, o Espírito Santo de Deus chora conosco. O Senhor quer transformar o seu casamento de água em vinho. O versículo 10 conta que o bom vinho estava guardado para aquele momento. O mestre-sala, que era o líder dos garçons, vamos dizer, o maître, né? O maître nas situações de grandes festas hoje, aquele maître ou aquele administrador da festa, ele ficou completamente surpreso. Disse: olha, todo mundo dá o melhor vinho no início, ou melhor, dá o melhor vinho no início, depois no fim dá o pior vinho, mas você fez diferente. Você está trazendo o melhor vinho para o fim. Pois é. O Senhor pode transformar água em vinho, mas você pode dizer assim: não, meu casamento nunca deu água. Mas Ele pode transformar o seu vinho do casamento num vinho ainda muito melhor. Tem vinho bom para você. Tem vinho bom para você. Entregue o seu casamento, a sua família e você mesmo a Jesus. Eu posso estar falando para um casal em que um de vocês já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, mas o outro ainda não. No fundo, tem vontade de aceitar, de deixar que Jesus transforme a sua vida, mas você nunca abriu o seu coração para que Jesus entrasse e transformasse a água em vinho. Nunca. Olha, querido,
O Senhor quer fazer isso. A Bíblia diz nos Salmos que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Quebrante o seu coração, quebrante. Seja humilde. O Senhor quer encher as talhas da sua vida de bom vinho, transformar a água em bom vinho. Peça a Deus vinho novo na sua vida, esposo, esposa, peça. Peçam que o Senhor faça uma transformação. Transforme em vinho novo aquilo que era velho. Lembre do seguinte: você pode ter um novo casamento com o mesmo esposo, com a mesma esposa. Faça tudo aquilo que ele vos mandar. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus isso. Eu quero sugerir a você que você chegue agora pertinho do seu esposo. Chegue pertinho da sua esposa. Essa pessoa que por tantos anos tem estado ao seu lado, tem ajudado você, tem sido companheiro, companheira. Você pode ser muito melhor. Você pode. Eu posso ser muito melhor. Eu peço a Deus que me faça um esposo melhor. Eu fui muito abençoado. Deus me deu uma esposa muito boa, uma ótima esposa. E eu agradeço a Deus por isso. Mas eu peço a Deus, Deus, eu quero ser melhor para minha esposa. Eu quero. Me ajuda. Me ajuda a fazer vinho novo na minha casa. Me ajuda. Peça a Deus. Agora fique juntinho do seu esposo, da sua esposa. Vamos orar. Vamos pedir isso a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor nos ajude, a que tenhamos corações quebrantados, a que compreendamos que não são as pessoas que convidamos, não são os objetos que temos, não são as atividades que fazemos, que podem ser responsáveis pela nossa felicidade e pela transformação para o bem na nossa casa. Ó Deus, que possamos compreender que é a presença do Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que nos diz o que fazer, como aquele a quem obedecemos, Senhor. Esse sim é capaz de transformar a nossa existência. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos viver casamentos melhores, famílias mais felizes, Senhor. Que possamos viver, Senhor, realmente um vinho novo na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os aniversariantes, abençoe os enfermos, abençoe aqueles que dirigem a nossa pátria, abençoe, Senhor, pastores e missionários, abençoe, Senhor, os profissionais de saúde. Nós todos dependemos completamente de Ti, Pai. Abençoe, Senhor, as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Que bom poder estar neste domingo pela manhã com vocês. E nós estaremos à noite juntos no culto em família. E daqui a pouco, às 15 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical Kids para crianças. Não perca, hein? Até lá!